Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. O meu nome é Kevin. Como você está hoje? Nesse vídeo eu quero falar contigo sobre como evangelizar. Eu estava pesquisando perguntas, sobre a vida cristã, né? E eu achei sobre como evangelizar meus amigos e minha família, né? E o Espírito Santo me tocou para que eu falasse sobre esse assunto. Por isso também eu quero começar esse vídeo falando sobre por que pregar o Evangelho. 1. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 16 está escrito: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Este aqui é um mandamento que o Senhor Jesus ele deu aos seus discípulos e, portanto, nós temos que pregar o Evangelho porque nos foi mandado pregá-lo. Uma explicação que eu quero dar sobre isso de ir por todo mundo, aqui está dizendo que todos nós devemos ficar viajando pelo planeta Terra para pregar as almas. Nem todos foram chamados para serem missionários. Este aqui está querendo dizer que aonde nós formos, nós temos que pregar o Evangelho. Se você está na escola, quando você for para a escola, aproveite as oportunidades de anunciar o Evangelho aos seus colegas, aos seus professores, aos funcionários na escola. Se você já trabalha, aproveite as oportunidades para evangelizar seus colegas, evangelizar o seu chefe, e se você é chefe, evangelizar os seus funcionários. Se você estiver andando pela rua e aparecer alguém que quer saber sobre Cristo, ou se você viu uma oportunidade de falar de Cristo para essa pessoa, aproveite e fale. E aqui diz a toda criatura. Este pensamento está nos mostrando que nós devemos evangelizar a pessoa independente do que ela é. Independente se ela é um homem, uma mulher, um branco ou um negro, um rico ou pobre. E porque todos precisam ouvir o Evangelho pelo menos uma vez em sua vida. Porque todos precisam do Senhor Jesus. Sem Ele, todos estão perdidos. A salvação está em Cristo. O nome Jesus significa salvação de eu sou. E a palavra salvação no hebraico significa livramento. E que livramento é este que Deus está oferecendo? Deus está nos oferecendo o livramento da condenação eterna. O Senhor Jesus, ele tem como sua missão livrar as almas do inferno. E para isto é necessário crer nele e recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Eu quero dizer agora a vocês sobre o que é o Evangelho e o que é pregar, se por acaso não sabe. A palavra Evangelho significa boa notícia. E se você se atentar bem aos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, você perceberá o que eles estão falando. A história do Senhor Jesus. Portanto, o Evangelho ele é o testemunho de Cristo. A boa notícia é Cristo. Pregar, como já sabe, no sentido do físico, seria pegar um prego e um martelo e batê-lo. Assim. O que acontece quando isso é feito? O prego ele penetra a madeira ou a pedra, né, e fica fixado nela. Então, pregar é anunciar o Evangelho de uma maneira que penetre o coração das pessoas e seja fixado nelas. Essa é uma maneira que nós devemos pregar o Evangelho. Pregar de uma maneira que as pessoas, quando elas ouvirem,
aquilo entre nos corações delas e permaneça lá. E elas guardem o Evangelho por toda a sua vida. Eu quero agora dar a vocês dicas, conselhos sobre como evangelizar. Umas eu ouvi de um certo pastor na internet. Outras eu quero dar a vocês pela sabedoria que o Senhor tem me concedido também. Conheça bem os evangelhos, porque você precisa conhecer o evangelho para pregá-lo. Como você, por exemplo, pregará ou ensinará o que você não conhece? E também tenha um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, para que, além de pregar o evangelho, você possa também dar um testemunho do que Cristo fez e faz por ti. O Senhor Jesus, Ele me ama, Ele me sustenta, cuida de mim, me protege, me agracia, tem misericórdia de mim, me honra, me abençoa. E isso que Ele faz por mim, Ele faz aos que pertencem a Ele. E Ele quer fazer isso aos que ainda não lhe pertencem. O Senhor, Ele não tem favoritismo. Ele trata as pessoas com igualdade. Eu não sou mais amado do que os meus os outros irmãos na fé. Nem eles são mais amados pelo Senhor do que a mim. O Senhor ama a mim e a eles igualmente. Um outro conselho que eu também quero te dar é que, antes de evangelizar, ore. Porque não é você quem faz a obra. Quem faz a obra é o Espírito Santo, do que habita em você. Dando alguns testemunhos meus aqui, durante as vezes em que eu quis fazer a obra do Senhor em minha própria força, eu fiz um mau trabalho. As mensagens que eu escrevi não ficaram boas, elas se desviavam do assunto, então não tinha muita profundidade, não tinha muito envolvimento. Mas quando eu pedi perdão pela minha atitude, por eu querer agir minha própria capacidade, minha própria força, sabe, e deixei o Espírito Santo agir através de mim, as minhas mensagens ficaram muito melhores e mais impactantes. Por isso eu digo, ore. Peça que o Espírito Santo te use para anunciar o Evangelho. Peça que Ele te dê sabedoria e palavra para que você possa pregar. E agora aqui também outros conselhos são que, quando você for pregar, demonstre fé. Demonstre que você acredita que o Evangelho é verdadeiro e que aceitá-lo é benéfico e que rejeitá-lo é prejudicial. E também demonstre amor para com a pessoa a quem você está pregando, porque, como posso dizer, ações dizem mais do que palavras. De que adianta você, por exemplo, pregar sobre amor se você pratica o ódio contra o próximo? De que adianta você, por exemplo, pregar o bem se você mesmo faz o mal? Você tem que praticar o que você prega e o que você ensina, né? E não usar como aquele argumento ruim. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O Senhor Jesus, ele teve uma atitude diferente. Ele, na noite em que ele foi traído, em que ele esteve ceando com seus discípulos, ele lavou os pés deles. E depois ele disse que eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, vós façais também. O Senhor Jesus, ele deu um exemplo de humildade. Ele serviu aos seus discípulos, mesmo que ele não tivesse obrigação disto.
ensinou a eles a servirem e a serem humildes. Ele deu o exemplo, e depois disse, não necessariamente essas palavras, mas é como tivesse dito, façam o que eu faço. Tá um pouco diferente, mas espero que você tenha entendido o que eu queria dizer. Nós devemos fazer o que nós dizemos, agir com coerência, com conformidade com nossas palavras. Demonstre para a pessoa que ela é importante, que ela é especial. E também de que o Evangelho, o que ele diz é verdadeiro. Se a pessoa ela aceitá-la, ela será salva, será reconciliada com Deus, terá um relacionamento pessoal com Ele, receberá a vida eterna, né? E a promessa de uma vida em abundância, que isto é, uma vida plena, uma vida que a faça estar satisfeita. E que rejeitá-lo é muito prejudicial, porque se uma pessoa rejeitar a salvação, ela será condenada ao inferno, será condenada a passar a eternidade lá. E que por isso ela precisa receber a Jesus em sua vida como Senhor e Salvador. Algumas outras dicas que eu quero dar aqui também são: quando você for pregar, fale a respeito de Deus, o que Ele é, o que Ele fez. Este aqui é um princípio porque eu ouvi do pastor dizer que Deus é santo e Ele é o Criador de todas as coisas. Diga que o Senhor Ele é santo. Ele criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Tá? Diga também a origem do porquê o ser humano é mau. O ser humano é mau porque Adão e Eva, no Jardim do Éden, eles se rebelaram contra Deus ao praticarem o pecado. E o pecado separou a humanidade do Senhor. E como Deus ele é a essência da bondade, o ser humano tornou-se mal por ter se separado do Senhor. Mas Deus, por tanto amar o homem e a mulher, Ele lhes fez uma promessa de redenção, de enviar alguém que os reconciliaria com Ele e os libertaria da escravidão do pecado. E que o Senhor Jesus ele foi enviado para isto. Ele foi enviado ao mundo para servir e também para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele mesmo disse que ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Fale sobre a maneira milagrosa como ele nasceu. Ele não nasceu de maneira natural pela relação sexual entre um homem e uma mulher. Ele nasceu de maneira sobrenatural. Deus, por meio de seu Espírito Santo, fez uma virgem ficar grávida e dar à luz, mesmo ela não tendo tido nenhuma relação sexual antes, para que isso pudesse ser humanamente possível de acontecer. O Senhor Jesus, durante sua vida, ele só fez o bem às pessoas. Expulsou demônios, curou enfermos, operou milagres e maravilhas, pregou o Evangelho às pessoas, libertou os oprimidos, transformou prostitutas e ladrões em homens e mulheres santos e santas. Ele ensinou às pessoas o caminho que leva a Deus, o caminho que leva à vida eterna e ao céu. E ele sacrificou a sua própria vida para que os nossos pecados fossem perdoados e para nos aproximar de Deus Pai. E que o Senhor Jesus ele havia carregado todos os nossos pecados sobre si.
E por isso também ele foi condenado, porque ele tomou sobre si a punição que nós merecíamos receber. Ele foi punido em nosso lugar. Mas porque ele nunca havia pecado, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E agora ele estabeleceu o meio de salvação de cada um. Como já foi dito aqui no Evangelho de Marcos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crê no nome de Jesus será salvo, porque a salvação ela vem pela fé, segundo as Sagradas Escrituras. Mas quem não crê será condenado, porque Deus disse, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. As palavras que o Senhor Jesus disse em sua vida são as palavras do Pai. Quem não crê em Deus fez dele mentiroso. E o tal que desonra assim ao Senhor é digno de condenação eterna. Se por acaso você já ouviu o Evangelho, mas você havia o rejeitado, mas agora você está percebendo que você precisa dele, eu te digo, arrependa-se de seu pecado, receba a Cristo e o seu Evangelho hoje mesmo. Creia no Senhor Jesus e ore. Senhor Jesus, perdoe os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida, pois eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Se você fez essa oração, você já está salvo. Você pode ter a esperança de que, quando você partir deste mundo, você não estará queimando no inferno. Você estará no céu, desfrutando do paraíso, desfrutando das maravilhas que há lá. E, principalmente, você poderá desfrutar da comunhão com Deus. O que há de melhor no céu é a presença do Senhor. O que faz o inferno ser o pior lugar que existe é que lá Deus está ausente. Resumindo aqui, quando você for quiser pregar, ore para que o Espírito te use. Fale sobre o Senhor Jesus. Fale sobre o Pai e fale sobre Cristo, sobre sua vida, morte e ressurreição. E que a salvação ela vem pela fé e não por obras. Isso está escrito em Efésios. Vós sois salvos pela fé e não por obras. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Está mais ou menos assim. É que por agora não estou me lembrando exatamente como era dito. E esta aqui é a mensagem que lhe entregar. Se você for edificado por ela, dê seu comentário, para que isso também estimule as pessoas a procurarem a assistir a este vídeo e aos outros também, para que esse vídeo seja mais destacado, não para que eu seja engrandecido, mas para que, com o canal crescendo, mais pessoas venham a conhecê-lo e a ouvir as palavras do Senhor que tenho anunciado nele. Se você gostou desse vídeo, aperte no botão de gostei e peço também que se inscreva no meu canal se você não é meu inscrito. Compartilhe para seus amigos. Ative o sininho para você receber a notificação de um vídeo novo. E assista também os meus outros vídeos no YouTube. Tenho falado sobre diferentes assuntos. Tenho falado sobre o Sermão do Monte, a família, criaturas espirituais, dinheiro, sexo,
amor, fé, esperança e outros assuntos. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Ele quiser.